Com Cristo na Escola de Oração, de Andrew Murray. Lição 23. Obediência, o caminho para o poder na oração. Não foste vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. João 15, verso 16. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago 5, verso 16. A promessa do Pai de dar tudo o que lhe pedirmos é mais uma vez renovada e em tal conexão para nos mostrar a quem esta maravilhosa influência no conselho do Altíssimo é concedida. Eu vos escolhi, diz o Mestre, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Ele então acrescenta, a fim de que tudo quanto pedirdes àqueles que produzem frutos, ao Pai em meu nome ele vô-lo conceda. Isso nada mais é do que a versão mais ampliada do que ele disse com as palavras se permanecerdes em mim. Ele disse que o objetivo dessa permanência é a produção de fruto, mais fruto e muito fruto. Nisso o Pai seria glorificado e a marca do discipulado seria evidenciada. Não é de admirar que agora ele acrescente que, onde a realidade da permanência é vista em fruto abundante e permanente, essa seria a condição para orar, a fim de obter o que pedimos. A total consagração ao cumprimento do nosso chamado é a condição da oração eficaz. Esta é a chave para as bênçãos ilimitadas das maravilhosas promessas de Cristo relativas à oração. Há cristãos temerosos de que tal afirmação esteja em contradição com a doutrina da graça gratuita, mas certamente não com a graça gratuita bem compreendida, nem com tantas declarações que expressam a bendita palavra de Deus. Tomemos, por exemplo, as palavras de João: amemos de fato e de verdade, e perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. 1 João 3, versos 18 e 19. Ou tomemos as palavras tantas vezes citadas em Tiago: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Isto é, um homem de quem, segundo a definição do Espírito Santo, pode ser dito: aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. 1 João 3, verso 7. A oração desse homem pode muito em sua eficácia. Observe atentamente o espírito de tantos salmos com seu apelo confiante à integridade e justiça do suplicante. No Salmo 18, Davi diz: retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me o Senhor segundo a sua justiça. Salmo 18, verso 20. Se considerarmos com cuidado essas declarações à luz do Novo Testamento, veremos que elas estão em perfeita harmonia com o ensinamento claro do Salvador nas suas palavras de despedida. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. João 15, verso 10. E vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. João 15, verso 14. Na verdade, as palavras significam literalmente: eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Procuremos entrar no espírito do que o Salvador nos ensina aqui. Há um perigo no meio evangélico de que, por um lado, concentrar-se demais no que é oferecido, como se certas experiências devem ser obtidas por meio da oração de fé. Mas, por outro lado, há um aspecto que a palavra de Deus enfatiza fortemente, o da obediência como o único caminho da bênção. Temos de compreender que em nosso relacionamento com o ser infinito que chamamos de Deus, que nos criou e redimiu,
O primeiro sentimento que deve ser despertado em nós é o da sujeição. A entrega à sua soberania, sua glória, sua vontade, seu prazer, deve ser o primeiro e mais elevado pensamento de nossa vida. A questão não é como obter e desfrutar o seu favor, pois tal atitude ainda demonstra preocupação consigo mesmo, mas o que esse ser, na própria natureza das coisas, corretamente reivindica. Sendo infinita e inefavelmente digno disso, é que sua glória e prazer sejam o meu único objetivo, render-se à sua perfeita e bendita vontade, uma vida de serviço e obediência, é a beleza e o encanto do céu. Serviço e obediência são esses os pensamentos que foram importantes na mente do Filho quando habitava na terra. Serviço e obediência. Esses devem ser o nosso principal alvo e objeto de desejo, mais do que descanso ou luz, mais do que alegria ou força. Neles encontraremos o caminho para todas as mais sublimes bênçãos que nos aguardam. Apenas observe o lugar de importância que o Mestre dá a isso, não apenas no 15º capítulo em que faz relação com o permanecer, mas no 14º, em que fala da habitação do Deus Trino. O verso 15 e o 16 dizem: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. E o verso 21 diz: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ele terá amor especial do Pai repousando sobre ele, e a especial manifestação de Cristo. E novamente no verso 23, temos uma das mais elevadas, superiores e preciosas promessas. Se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Que palavras poderiam expressar melhor e mais claramente que a obediência é o caminho para a habitação do Espírito, para a revelação de seu Filho dentro de nós, para estarmos preparados para ser a morada, a habitação do Pai? A habitação do Trino Deus é a esperança daqueles que obedecem. A obediência e a fé são apenas dois aspectos de uma mesma ação, o render-se a Deus e a sua vontade. Assim como a fé é fortalecida pela obediência, esta, por sua vez, é fortalecida pela fé. A fé é aperfeiçoada pelas obras. É preocupante que muitas vezes nossos esforços para crer têm sido ineficazes, porque não tomamos a única posição para legitimar ou possibilitar uma grande fé. A posição de completa entrega à honra e à vontade de Deus. É um homem que se consagra totalmente a Deus e à sua vontade, que receberá o poder para reivindicar tudo que o seu Deus tem lhe prometido. A aplicação disso na escola de oração é muito simples, mas muito solene. Eu vos escolhi a vós outros, disse o Mestre, e vos designei para que vades e deis fruto, muito fruto, e o vosso fruto permaneça, para que a sua vida seja uma vida de fruto que permanece e de frutificação permanente, a fim de que, portanto, como ramos frutíferos que permanecem em mim, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Oh, quantas vezes buscamos ser capazes de orar a oração eficaz para obter graça, para produzir fruto, e nos indagamos por que a resposta não vem. Foi porque invertemos a ordem do Mestre. Queríamos primeiro obter o conforto, a alegria e a força, para que pudéssemos fazer a obra facilmente e sem nenhum sentimento de dificuldade ou de autossacrifício. E ele queria que nós, pela fé, sem indagar, nos sentíamos fracos ou fortes, se a obra era difícil ou fácil, e pela obediência da fé fizéssemos o que ele disse. O caminho para produzir fruto nos levaria ao lugar e ao poder da oração que prevalece. A obediência é o único caminho que leva à glória de Deus. Não obediência no lugar da fé, nem obediência que supre as deficiências da fé. Não. A obediência da fé dá acesso a todas as bênçãos que o nosso Deus tem para nós. O batismo no Espírito,
a manifestação do Filho, a habitação do Pai, a permanência no amor de Cristo, o privilégio de sua santa amizade e o poder da oração que sempre prevalece. Tudo isso está à espera do cristão obediente. Levemos as lições para casa. Agora sabemos o grande motivo por que não tivemos poder e nem fé para orar a oração que prevalece. Nossa vida não foi como deveria ter sido. Obediência simples e direta e frutificação permanente não foram as suas principais características, e com todo o nosso coração aprovamos a designação divina. Homens a quem o Senhor concede tanta influência no governo do mundo, que seu pedido realiza o que de outra forma não aconteceria. Homens cuja vontade vai direcionar o caminho, pelo qual a vontade de Deus será feita, têm de ser homens que aprenderam eles mesmos a obediência, cuja lealdade e submissão à autoridade têm de estar acima de qualquer suspeita. Toda nossa alma aprova a lei da obediência e da frutificação como o caminho que leva para a oração que prevalece. E com vergonha, reconhecemos que estamos longe de estampar essa marca em nossa vida. Vamos nos render e assumir a designação que o Salvador nos dá. Estudemos sua relação conosco como mestre, que a cada novo dia não busquemos mais pensar em conforto, alegria ou bênção em primeiro lugar. Que nosso primeiro pensamento seja: eu pertenço ao Mestre. A cada momento e em todo movimento devo agir como sua propriedade, como parte dele mesmo, como aquele que busca conhecer e fazer a sua vontade. Um servo, um escravo de Jesus. Que seja esse o espírito que me anima. Se ele diz: já não vos chamo servos, mas tenho-vos chamado amigos, vamos assumir o lugar de amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. A única coisa que ele nos recomenda como seus ramos é produzir fruto. Vivamos para abençoar outros, para testificar da vida e do amor que há em Jesus. Em fé e obediência, vamos dar toda a nossa vida para o que Jesus nos escolheu e para o que nos designou, para produzir fruto. À medida que meditamos em como nos elegeu para isso e assumimos a nossa designação como proveniente de Deus, que sempre concede tudo o que pedimos, crescerá fortemente em nós a confiança de que a vida que produz frutos abundantes e duradouros está ao nosso alcance. E entenderemos porque somente esse frutificar pode ser o caminho para o lugar da oração que sempre prevalece. É para quem, em obediência ao Cristo de Deus, está demonstrando o que faz o que o seu Senhor esteja e que o Pai fará tudo o que ele desejar. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. 1 João 3:22. Bendito Mestre, ensina-me a compreender totalmente o que eu apenas compreendo em parte, que é somente por meio da vontade de Deus, aceita e realizada em obediência aos seus mandamentos, que nós obtemos o poder para entender a sua vontade em suas promessas e apropriarmos-nos totalmente delas em nossas orações. Ensina-me que é percorrendo o caminho da frutificação que o crescimento mais profundo dos ramos na videira pode ser aperfeiçoado e obtemos aquela perfeita unidade contigo mesmo, por meio da qual pediremos tudo o que quisermos. Ó Senhor, revela-nos. Nós rogamos a Ti como aconteceu com todos os exércitos do céu, com Teu Filho na terra e com todos os homens de fé que glorificaram a Ti na terra, que a obediência a Deus é nosso mais alto privilégio, porque dá acesso para sermos um com Ele mesmo naquilo que é a Sua glória mais elevada, Sua completa e perfeita vontade. Revela-nos, rogamos a Ti, como ao aguardar Teus mandamentos e produzir frutos de acordo com a Tua vontade, possa a nossa natureza espiritual crescer,
para atingir a plena estatura de homem perfeito, com poder para pedir e receber tudo o que quisermos. Ó Senhor Jesus, revela-te a nós e a realidade de teu propósito e de teu poder para tornar essas tuas maravilhosas promessas a experiência diária de todos aqueles que se rendem totalmente a ti e às tuas palavras. Amém.